Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos e que tenhamos uma tarde de harmonia e paz. E que a leitura, né, que foi muito apropriada para os nossos dias atuais, nos fortaleça na esperança e na fé, para que a gente possa seguir adiante na nossa caminhada. Estou só abrindo aqui. Nós vamos hoje conversar um pouquinho. Falar sobre Jesus sempre é muito tocante, né? Toca os nossos corações. Mas o título, ele parece assim que não condiz, né? Com todo o amor, a compaixão do Cristo. É porque Jesus não curava a todos, né? E nós temos talvez uma ilusão de que Jesus curou a todos que o procuravam, por ele ser o enviado de Deus. E realmente ele era o enviado de Deus, e nós sabemos que as suas palavras, juntamente com os seus atos, estavam identificados plenamente com Deus. As suas mãos produziam curas diversas e que nunca havia acontecido antes. E se nós olharmos o Evangelho, nós vamos ver que ele curou os cegos, os paralíticos, os leprosos, ele afastou os espíritos, né, do mal que envolvia as pessoas e provocavam grandes consequências, tanto físicas quanto morais e emocionais, naquelas pessoas que o procuravam. Então, era natural que todos o procurassem, né? Que todas as pessoas necessitadas o procurassem. Mas, particularmente, Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, nos diz que era da Síria, os que mais procuravam o Cristo. Então, eram trazidos doentes, paralíticos, cegos, surdos, lunáticos, infelizes de todo porte, que chegavam exibindo suas dores mais cruéis e padecimentos sem conforto. Quando a gente vê suas dores mais cruéis, às vezes fica distante de nós imaginarmos, né, uma dor tão cruel. Mas quando nós nos deparamos, visitamos os hospitais ou conversamos com pessoas, nós vamos percebendo que existe sim dores muito sérias, muito graves, muito que deixam as pessoas às vezes numa situação que buscam até muitas vezes a saída que pensam que é mais fácil e que é uma ilusão, né? É romper com os fios da vida. E Jesus, aquele meigo nazareno, sempre tomado de compaixão, ele atendia a todos, ministrando-lhes o bálsamo da misericórdia, pois de suas mãos saía aquela energia que modificava o tecido orgânico desorganizado que provocava a doença, né? Então, ele restaurava a saúde daquelas pessoas que o procuravam. E era natural, então, que todos os enfermos, com as suas mazelas que eles mesmos haviam provocado. Eles mesmos haviam buscado através da insensatez, da perversidade e do crime. Então, eles os buscavam para poder se libertar de toda aquela dor, mas eram dores que a única culpa, que se pode chamar de culpa, seria deles próprios. Mas Jesus, ele não atendia a todos quantos se lhe apresentassem, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. Pois a sua terapia era de profundidade, que sempre convocava e convoca-nos a não voltar a errar, evitando novos comprometimentos tormentosos para que não acontecesse nada de pior.
Esse sim seria a cura verdadeira. A cura que se dá pela mudança de hábitos, pela transformação moral do ser. Jesus, ele lia a alma daqueles que o procuravam, né? Pois ele ser aquele ser evoluído que era, ele conhecia o íntimo de cada um que lá estava buscando. Ele conhecia e entendia aquele processo, aquela dor, e sabia que todos aqueles haviam imprimido em seu espírito, nos tecidos delicados do espírito, os atos que praticara, fazendo jus às ocorrências da dor e da sombra, em que se encontravam, assim também como das alegrias e da saúde que os acometiam. Pois a criatura é semeadora, todos nós semeamos a cada dia. Nós temos 24 horas para semear, mas também nós somos ceifadores dos nossos próprios atos e que teremos que responder nas futuras reencarnações como aqueles que procuravam o Cristo tinham. Então, há 24 horas é um exagero. Não, porque enquanto dormimos, também nós estamos semeando. Dependendo dos nossos sentimentos, das companhias que nós buscamos, nós estamos, sim, semeando. Ou coisas boas, ou coisas não tão boas, ou coisas ruins. Então, é por isso que nem todos os doentes que procuravam Jesus recebiam a cura, pois não estavam aptos para receber o auxílio libertador da dor, precisavam ainda resgatar os seus comprometimentos com as leis de Deus e também poderiam voltar a se comprometer novamente com essas leis se não tivessem aprendido a lição. Pois de cada ato nosso, cada consequência, cada dor que resulta dos nossos atos, nós temos que aprender a tirar as lições. É algo negativo que nos acontece, é uma doença muito séria, nós precisamos nos autoanalisar e ver aonde nós estamos falhando. O que está acontecendo, o que eu fiz ou estou fazendo para que esta situação surja, né? Então, muitas dessas pessoas que Jesus não curou, eles não tinham ainda essa maturidade para se avaliar e procurar a mudança necessária. Transformar hábitos negativos em hábitos saudáveis. Então, eles não tinham aprendido a lição. Então, eles teriam que resgatar, ficar mais anos ou até a morte do corpo físico, talvez ainda em futuras reencarnações, buscando, através da lapidação da dor, a vitória final, que é a paz, né, que todos almejavam, né? Como Jesus penetrava, então, no íntimo dos acontecimentos, de onde retirava o conhecimento que facultava entender o que acontece com cada qual que o procurava, aqueles homens e mulheres alienados, de membros paralisados, sem audição, sem visão, procediam de abismos morais em que se atiraram espontaneamente. Pois que a luz em toda criatura é a noção da verdade e do dever, e se encontrava na consciência de cada um. Mas preferiram se afastar do caminho do amor e da paz, aonde, como nós vamos ver logo mais adiante, nós ainda muitas vezes assim o fizemos. Jesus não se permitia alterar os soberanos códigos, beneficiando aqueles que se encontravam em cursos nos resgates não concluídos, deixando outros no abandono. Havia outras pessoas que mereciam mais do que aqueles que não haviam sido curados. A justiça de Jesus era ideal, que não privilegiava nem esquecia ninguém.
Aqueles que ainda precisavam, como assim nós muitas vezes reclamamos que a gente ora e as coisas não acontecem, é porque nós ainda não merecemos estar numa condição diferente, né? Nós precisamos lembrar que nós estamos regidos por leis, e essas leis somos nós que as usamos de forma adequada ou não. Então, fica claro por que Jesus não curava a todos, pois nem todos mereciam ser curados. E que a gente, então, lembra disso. Quando a gente se defronta com um grande processo de angústia, lembramos disso. Nem todos ainda merecem, como nos diz Amélia Rodrigues. Mas nós vamos agora falar de uma cura que Jesus realizou, que não estava relacionada com erros do passado e nem daquela existência. E quem nos relata é o evangelista João, no capítulo 9, versículo 1 a 7 e 13 a 16. Passando, diz João assim, passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou o lodo aos olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que Siloé significa o enviado. Foi, pois, o cego e lavou-se e voltou vendo. Então, Jesus ali, ele já esclarece os seus discípulos que nem o cego havia pecado, não havia a lei de causa e efeito ali acontecendo, e nem os seus pais, porque antigamente, na época que Jesus veio, acreditava-se que até a quarta geração, aliás, isso perdurou por mais tempo, né? Até a quarta geração, Deus castigava, punia, porque havia havido aquele comprometimento com as leis de Deus. Mas vamos continuar vendo o que a Amélia Rodrigues vai nos dizer a esse fato da cura. Deixa claro que a pergunta dos discípulos sobre os motivos da cegueira daquele homem não foi descabida. No entanto, o caso não era de expiação para o padecente, nem de provação para seus pais. Tratava-se de modesta, porém significativa missão. O espírito encarnado no moço, cego, assumira no além o compromisso de nascer privado da vista, a fim de dar testemunho público de que Jesus é a luz do mundo, o Messias prometido. A missão do cego, como programação definida no plano espiritual, está claramente evidenciada nas palavras de Jesus registradas por João. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O cego de nascença exemplifica os diferentes tipos de cooperadores que o Cristo requisitou para auxiliá-lo na execução da sua divina missão, de acordo com as possibilidades de cada um. Alguns abraçam tarefas de vulto e sacrifícios, inerentes ao compromisso assumido. Outros executam tarefas menores, porém não menos importantes.
E vamos abrir um parêntese. Interessante, né? Nós estávamos conversando antes ali na abertura que cada um de nós, nos lembrou Isabel, nós estávamos falando em aptidões, de que um gosta de fazer isso, o outro aquilo, mas que cada um de nós pode sim fazer alguma coisa. E aqui a Amélia então vem nos esclarecer que esse cego assumiu essa tarefa de vir cego sem necessidade, mas para que Jesus pudesse realizar a libertação da cegueira e assim o povo pudesse entender quem era Jesus. E isto, aplicado a nós, que somos convidados todos os dias a fazer alguma coisa de bem neste mundo, ajudar com ações boas para que esta humanidade também possa um dia, uns olhando, observando os outros, fazendo boas atividades, possam também se melhorar e assim contribuir para que a gente juntos possamos transformar essa nossa terra num mundo melhor de se viver. Então, cada um de nós tem tarefa sim, e não vamos almejar uma tarefa do outro, não vamos almejar uma tarefa que ainda não estamos prontos para isso, né? Nós estamos colocados no lugar certo para fazer as coisas certas, assim como na nossa família. Nós estamos naquela situação porque nós podemos ajudar aquelas pessoas, ou no local de trabalho. É importante que a gente lembre disso, né? Então, a cura do cego de nascença por Jesus é um dos episódios mais simbólicos e profundos de todo o Evangelho. Não se trata apenas de uma cura física, é, sobretudo, um chamado à cura interior, à libertação da cegueira espiritual que tantos de nós ainda carregamos. Amélia Rodrigues nos conta que a autoridade moral de Jesus produzia vibrações que afastavam os espíritos perversos, para os quais a palavra franca e gentil não lograva êxito, que se fazia necessário. Perdidos em si mesmo, conheciam na vida apenas o temor que experimentavam e que afligiam nas suas vítimas. Outros enfermos, no entanto, ao leve contato das suas mãos, recebiam a energia vitalizadora que restaurava o campo vibratório, onde se encontravam as matrizes geradoras das aflições, modificando-lhes as estruturas e reabilitando o equilíbrio. E assim, a pessoa endividada recuperava-se moralmente pelo bem que pudesse fazer, pela utilidade de que se tornava portador. Portanto, auxiliando, ele ia se auxiliar através dos seus esforços e também estaria apto a auxiliar outras pessoas. E a benfeitora ainda nos diz que a humanidade ainda padece essas conjunturas aflitivas que passa, né? E que merece passar. Às vezes a gente diz, mas eu não mereço estar nesse mundo. Merece sim. Existem ainda muitos seres humanos que andam paralíticos para o bem, mas encontram-se mutilados morais e dessa maneira sem interesse por movimentarem a máquina orgânica de que se utilizam para a própria edificação e a edificação daqueles que estão ao seu derredor. São sadios que nada fazem de bem. Caminham os seus passos e os dirigem para as sombras. Há aqueles que se atiram com entusiasmo a expectativas de prazer, imobilizando-se nas paixões dissolventes que terão que vencer um dia. Há outros que pensam, mas a alucinação faz parte da sua agenda mental, devaneando no gozo
asfixiando-se nos vapores entorpecentes, longe de qualquer realização enobrecedora. Intoxicado pela ilusão dos sentidos, não conseguem se liberar das fixações perniciosas que os atraem e os dominam. Os obsediados de ontem, os obsediados de hoje, né? E quantos que têm olhos e ouvidos, mas deles se utiliza para os interesses servis, a que se entrega raramente direcionados à visão para o alto e audição para a mensagem de eterna beleza. Ainda buscam Jesus nos templos de fé, a que recorrem, uma que outra vez, mantendo a fantasia de merecer privilégios, de desfrutar regalias, sem qualquer compromisso com a realidade ou a expectativa ditosa para o amanhã, sem a mórbida inclinação para o vício, para a perversão. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos, logo o abandonando, porque não tiveram a sede do gozo atendida e nem se fizeram capazes de sacrificar a dependência tormentosa a fim de serem livres. Não são poucos aqueles que se encontram escravizados à infelicidade por simples prazer a que se acostumaram, disputando a alegria de permanecer no pantanal das viciações morais. Estão na luz do dia e andam nas sombras da noite. Possuem razão e discernimento, no entanto, os direcionam exclusivamente para os apetites apimentados do insaciável gozo. Vivem iludidos e se exibem extravagantes no palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras de que ninguém se pode evadir, ou a morte os domina e consome. Despertam mais tarde, desiludidos e sem glórias, sem poder, empobrecidos de valores morais que nunca os acumularam. Meus irmãos, Jesus, portanto, é o grande restaurador de saúde, de paz, de harmonia de todos nós. Mas cada um tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. Não cai do céu. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos conhecer melhor, nos autoanalisar e modificar os nossos hábitos não saudáveis. Tanto para o corpo, muito mais para a alma. Somos espíritos imortais, que aos poucos vamos conquistando a nossa independência, né? A nossa maturidade, mas com esforço e boa vontade. Quando nós nos entregamos à falta de ânimo, quando nós nos afastamos de Jesus, dos seus ensinamentos, da prática dos mesmos, nós estamos andando nas sombras da noite. Mesmo que em muitos momentos a gente deseje andar na luz do dia. A voz do Cristo continua ecoando na acústica de todos nós, quando ele disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir até ele. Acatamos em nosso interior a mensagem desse Jesus amado e procuremos segui-lo na vivência diária, os seus ensinamentos, nos tornando mais amorosos, mais fraternos, mais gentis conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa caminhada. E assim,
com certeza estaremos caminhando na luz e na paz, mesmo diante das tribulações. Que nós possamos refletir a importância de caminharmos com o Cristo e lembrar sempre, não nos desesperar quando nós o buscarmos e ainda não recebermos aquilo que nós almejamos. Lembramos desta passagem do Evangelho, que Jesus não curava a todos, porque nem todos mereciam ser curados. À medida que nós nos esforçarmos, trabalhando no bem, porque Pedro, um outro discípulo do Cristo, já deixou muito claro que o amor cobria a multidão de erros ou pecados, né? Para nós são erros, né? Então, se além da força da mudança que precisamos fazer, vamos trabalhar no bem. É esse o convite que Jesus faz a nós e espera que nós acatamos. Uma boa tarde a todos e obrigada pela paciência de nos ouvir.